Paz do Senhor a todos, está começando mais um vídeo para o canal e esse vídeo ele é muito especial porque eu vou estar testemunhando sobre a vida do Gregório McNulty, né? Falando como que ele foi importante na minha caminhada até aqui no Evangelho. E o Gregório era um missionário, né, norte-americano que viveu aqui no Brasil cerca de 30 anos, servindo ao Senhor, ministrando a palavra, louvando a Deus. E eu gostaria de compartilhar como que a vida dele foi importante para mim, né? Ele era líder do ministério Fogo, Paixão e Lágrimas. E desde muito cedo eu comecei a escutar, né, suas pregações e sempre que eu ouvia, né, sentia mais desejo de buscar a Deus, mais desejo de orar, mais desejo de ler a palavra. Então hoje eu quero fazer esse vídeo uma forma de agradecimento a Deus, né, pela vida do Gregório e para poder, né, também passar para aquelas pessoas que ainda não conhecem, poder ver os seus vídeos, ver suas pregações, pois eu acredito que vai abençoar bastante a sua vida, assim como abençoou a minha, né? Eu sou natural da Bahia, nasci na cidade de Gandu e aos 13 anos de idade eu me converti ao Evangelho. Aos 14 anos eu me batizei e eu sempre ia na casa do meu pastor visitar ele, o pastor Juraci e a pastora Helena. Sempre ia na casa deles visitar, passar um tempo juntos, conversar. E em uma dessas visitas, quando eu cheguei lá na casa do pastor, estava tocando uma música chamada Cântico da Montanha. E eu lembro que o pastor estava ocupado naquele dia, ele não poderia me atender naquele momento, então eu fiquei no sofá, sentado esperando o pastor estar disponível para a gente poder conversar. E durante essa espera, ouvindo a canção Cântico da Montanha, eu fiquei tremendamente tocado por essa música. Então eu me ajoelhei no sofá, comecei a chorar e comecei a orar. E depois que eu ouvi aquela canção, né, quando o pastor veio até a mim, eu perguntei quem era. Eu lembro que eu perguntei a ele quem era esse ministro de louvor. E eu lembro que o pastor não conhecia muito na época, mas eu fiquei muito curioso. Eu fiquei querendo ouvir mais canções, conhecer mais sobre aquele pregador. E depois de um tempo, o meu pastor ele me passou umas músicas do CD Entre o Pórtico e o Altar. E eu comecei a ouvir nesse CD do Gregório e Deus falou ainda mais ao meu coração. Eu fiquei ainda mais tocado, né? E a partir daí eu só aumentou o interesse, né, de ouvir o Gregório, de ouvir as suas pregações. Então eu comecei a procurar na internet e eu achei muitas pregações em áudio, né? E aí eu baixei essas ministrações e essas ministrações me ajudaram bastante. Eu lembro que eu ouvi o O de Jeremias, eu lembro que eu ouvi Tribo de Levi, Saudade de Sião, várias ministrações antigas do Gregório. Eu estava escutando e sendo edificado. Abriu meus olhos para muitas questões, né? E me motivou bastante a orar, a jejuar, a querer ler a palavra do Senhor. Então, foi muito importante na minha adolescência, no meu crescimento, a influência do ministério do Gregório, né? Porque só me motivava a querer buscar mais o Senhor, né? E como diz o nome do seu ministério, Fogo, Paixão e Lágrimas, essas três palavras sempre chamou a minha atenção, né? O fogo de você ser fervoroso, de você querer falar do Senhor, de você queimar pelo Senhor, de você querer estar na presença do Senhor.
a questão da paixão, de você se relacionar com o Senhor com um sentimento profundo, né? E a questão das lágrimas, eu sempre fui chorão, sempre fui de chorar, muito fácil. Então, sempre que o Gregório falava sobre lágrimas, eu me identificava bastante, porque eu acho que nós temos que chorar, nós temos que nos derramar, nós temos que derramar lágrimas, a gente tem que pregar com lágrimas, a gente tem que sentir aquilo que estamos pregando, nós temos que sentir a presença de Deus, nós temos que nos derramar na presença do Senhor. E o Gregório sempre falava sobre isso e sempre que eu ouvia me sentia muito, muito edificado. Uma coisa interessante é que quando eu muitas vezes me afastava, me desanimava na caminhada, queria ir para o pecado, queria errar, tinha algumas coisas que eu não podia fazer, senão eu retornava. Na verdade, eu deveria fazer para poder retornar. Mas assim, se eu quisesse continuar no pecado, eu não poderia fazer essas coisas, senão eu retornava a orar, a buscar o Senhor. E o que eu não podia fazer era ler a minha Bíblia, falar do Senhor com as pessoas, conversar sobre a palavra e ouvir o Gregório pregar. Se eu ouvisse o Gregório pregar, o coração já começava a arder e o desejo de retornar já vinha muito forte. Então, o Gregório já me ajudou bastante quando eu estava desanimado, quando eu estava querendo desistir da caminhada. E aí eu colocava a pregação, escutava, e aquela pregação já queimava o meu coração novamente. E eu sentia a vontade de orar, de buscar mais o Senhor. Então, foi muito importante para mim o ministério do Gregório. Eu louvo a Deus pela vida dele, né? Pelo ministério dele. E este vídeo que eu estou fazendo é justamente um agradecimento ao Senhor pela vida deste homem de Deus, desse avivalista, deste homem que pregava por amor, não pelo dinheiro, não pela fama, mas para querer passar para as pessoas a importância de nós buscarmos a Deus e de que devemos honrar a Deus com todo o nosso coração. Uma das coisas importantes também nas ministrações do Gregório é que ele sempre falava sobre os avivalistas. E era algo novo para mim, porque eu nunca tinha ouvido falar John Wesley, Jonathan Edwards. Então, quando eu vi as pregações do Gregório, ele sempre mencionava esses homens de Deus, David Wilkerson, Leonard Ravenhill. Então, eu busquei conhecer estes homens, e são homens que honraram a Deus, que amaram o Evangelho, que se entregaram profundamente ao Senhor. Então, outra coisa boa do ministério de Gregório foi me apresentar a estas pessoas. Então, eu acho que todo cristão deveria conhecer a história desses homens que honraram a Deus, que viveram para Deus, que entregaram a sua vida por completo ao Senhor e ao propósito, ao chamado, ao ministério. Então, outra coisa importante do Gregório foi isso, né? Me apresentar esses homens de Deus. E eu já comprei alguns livros, eu quero me informar ainda mais sobre a vida desses homens que fizeram história. E eu sempre procurava, né, uma oportunidade para conhecer o Gregório pessoalmente. Eu olhava na internet onde que ele iria pregar, mas muitas vezes eu não conseguia ir por ser um lugar muito longe, por não ter condições financeiras de me deslocar até o lugar. Então, por muitas vezes eu busquei, né, ter um encontro com o Gregório para agradecer a ele pessoalmente, né, para pedir a ele que orasse por mim. E muitos anos depois, eu já estava morando aqui em Santa Catarina, eu soube que ele ia estar em Curitiba, na conferência Ação do Espírito. E eu comprei as passagens, né? Tava com pouco dinheiro, mas eu parcelei as passagens e fui com pouco de dinheiro para poder pegar um ônibus, para poder chegar na igreja e poder ouvir a ministração do Gregório. E fui pela fé.
né? Pela fé, não conhecia a cidade de Curitiba, então eu ia ter que me virar, pedir informação para as pessoas para poder chegar até o local onde o Gregório iria pregar. Mas Deus abençoou tanto esse encontro que antes de comprar as passagens, antes de fazer a viagem, eu andei conversando com algumas pessoas que eu sabia que iria estar presente na conferência para pegar algumas informações, né? Saber a localização da igreja, saber como que eu poderia fazer para chegar até lá. Então eu conversei com alguns irmãos e teve uma irmã muito preciosa que quando eu mandei mensagem ela respondeu e ela falou que se ela pudesse ela me receberia em sua casa, mas que ela teria que fazer algumas coisas, né? Ela estava meio ocupada e não iria dar. Eu falei, tudo bem. E eu falei, não, eu vou assim mesmo, vou me virar e vai dar tudo certo. Mas depois, quando eu já estava indo, eu recebo uma mensagem dela me falando que ela iria me buscar na rodoviária. E eu falei para ela que eu ia chegar muito cedo, às 5 da manhã. E ela falou, não tem problema. Ela foi lá, ela e o seu filho, e me buscaram na rodoviária, me levaram para sua casa. E o nome dela é Marilene Coman Garcia, o nome do seu marido é Gerson Garcia e o nome do seu filho é Júnior Garcia. Essa família é preciosa demais porque eles me receberam em sua casa, a gente teve um momento juntos, nós adoramos ao Senhor juntos, nós tivemos um momento para conversar, uma família abençoada, né? Que me recebeu em sua casa e me levou até a igreja onde iria acontecer a conferência. Eu cheguei na igreja pela manhã, né? Ia ter culto pela manhã, ia ter culto à tarde e o Gregório ia pregar à noite. Então fiquei lá o dia inteiro na igreja, né? Eles não puderam estar, eles tinham alguns compromissos, mas me deixaram lá e aí eu consegui ficar o dia inteiro na igreja acompanhando os cultos e foi uma benção. Quando chegou a tarde, depois do culto à tarde, né, o Gregório McNulty, ele chegou na igreja e eu fui lá falar com ele. E fui lá, perguntei se eu podia conversar com ele, ele humildemente veio falar comigo e eu agradeci a ele, contei, né, que havia escutado a canção Cântico da Montanha, que havia me ajoelhado, que havia chorado e que depois daquele momento eu comecei a acompanhar o ministério dele e que suas pregações falavam muito ao meu coração. E nesse momento ele nem deixou eu terminar de falar, já foi colocando a mão no meu peito, já foi orando por mim e liberando palavras sobre mim, né? E depois da oração eu falei, Gregório, posso tirar uma foto com você? Ele, pode, cara, claro, claro. Aí tiramos uma foto e depois ele perguntou de onde eu era e eu falei para ele que eu havia saído de Nova Veneza, Santa Catarina, para estar ali no culto em Curitiba. Ele ficou bem impressionado de eu ter saído, né, de tão longe para estar ali acompanhando a conferência, ouvindo ele pregar. E foi um momento muito, muito legal, né, poder agradecer a ele por tudo, por ele ser um homem de Deus, por ele buscar o Senhor, por ele pregar a verdade, né? Por ele pregar a palavra com o coração, com um sentimento sincero. Foi um momento muito importante para mim poder agradecer ao Gregório por tudo. E à noite, quando o Gregório começou a ministrar, foi uma bênção, ele começou a louvar e depois ele pregou a palavra. Inclusive, essa ministração ela está disponível no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição para você que quiser acompanhar. Eu estava lá, primeiro da fila, para ouvir o Gregório pregar a primeira vez, né? Vendo o Gregório pregar pessoalmente. Então eu estava ali no primeiro da fila, já que eu fiquei o dia inteiro na igreja, então já escolhi o melhor lugar para poder estar acompanhando
a mensagem, para poder estar sendo edificado. E o Gregório pregou sobre legado, né? Sobre homens que fizeram histórias, que deixaram a sua marca na terra. E ele foi um homem que também deixou uma marca no Brasil, né? Uma marca de um homem que honrou o Senhor, de que incentivou as pessoas a buscarem a Deus. Eu sei que ele abençoou muitas pessoas através da sua vida. Muitas igrejas também foram abençoadas através do ministério do Gregório. E eu também. Eu estava ali sendo abençoado por aquela mensagem. E eu também carrego no meu coração o desejo de deixar um legado, de deixar uma marca, de deixar uma história que vá abençoar outras pessoas, em nome de Jesus. E depois da ministração, o Gregório teve um momento de oração com a igreja. Ele orou por muitas pessoas e ele passou por mim, colocou a mão na minha cabeça. Eu senti bastante a presença de Deus naquele momento. Só que eu queria que ele liberasse mais palavras sobre a minha vida. E eu lembro que eu fui para o canto da igreja e eu fiquei, meu Deus, eu vim de tão longe. Eu queria que ele liberasse mais palavras sobre a minha vida. E até estava um pouco assim, meio triste, querendo que ele orasse por mim novamente. E de repente veio um homem cheio do Espírito Santo. E ele pegou pela minha mão e me levou até o Gregório. E aí o Gregório começou a orar por mim e a liberar palavras sobre mim. Eu lembro que ele falou: ó Deus, eu clamo que tu faças Wesley um profeta dessa geração. Um cara que vai jejuar mais do que ele come, que vai orar mais do que ele fala, que vai evangelizar mais do que ele trabalha. Espírito Santo de Deus, vem sobre ele. Honra o teu filho. Wesley é o teu filho. Wesley é o teu filho. Essas coisas estão gravadas, né? Eu vou deixar no final do vídeo porque assim a qualidade de imagem e a qualidade das palavras da oração dele não estão tão boas de ouvir e de ver. Então eu vou deixar no final do vídeo porque precisa de muita atenção para conseguir escutar ele orando por mim. Mas eu vou deixar no final do vídeo para quem quiser acompanhar esse momento. E também dá para ver a hora que o homem pega pelo meu braço e me arrasta até o Gregório, né? Dá para ver ele puxando a minha mão. Tá bem escuro, mas dá para ver ele puxando a minha mão. Então foi um momento assim muito marcante na minha vida. Eu chorei bastante depois que ele liberou essas palavras sobre mim. E fiquei muito feliz em poder ter encontrado o Gregório e ter agradecido a ele por tudo e ter escutado a pregação pela primeira vez pessoalmente. E tem até uma foto que eu encontrei recentemente em que o Gregório está passando e eu estou olhando para ele, né? E ali eu gostei muito dessa foto porque mostrou, né, o desejo que eu tinha de estar ali, de ouvir uma pregação pessoalmente, de ouvir uma pregação dele na igreja, em uma igreja, né, e não por vídeo e não por áudio. E essa foto eu vou guardar com muito carinho. Irmãos, meses depois o Gregório nos deixou, né? Meses depois de eu ter encontrado ele, em outubro de 2016, em janeiro de 2017, o Gregório nos deixou. E eu lembro que eu tinha chegado em casa do trabalho e quando eu recebi a notícia da morte do Gregório, eu senti muita dor no meu coração, eu fiquei muito triste. Eu fiquei uma semana chorando, sentindo a morte daquele homem que havia me ajudado tanto a caminhar com Jesus. Ele me ajudou tanto a orar mais, a jejuar mais. E quando ele partiu eu senti muito, eu fiquei com o coração muito quebrado, muito quebrantado, né? E eu sei que aquele encontro foi Deus, foi um presente de Deus para mim, porque eu esperava tanto aquele momento, né? E a forma como aconteceu, de Deus ter levantado
uma família para me receber em Curitiba, em casa. Eu, sem conhecer nada, fui para Curitiba e Deus levantou uma família para me receber daquela forma, de um jeito tão carinhoso. Eles foram tão carinhosos comigo. Depois do culto, eles estiveram também lá presentes no culto, e depois do culto eles me levaram para sua casa. Então eu dormi lá e no dia seguinte eles me levaram para a rodoviária e aí eu retornei para casa. Então eu sei que aquilo foi um presente de Deus. Deus preparou aquele momento para eu encontrar o Gregório e poder agradecer a ele. E era algo que eu esperava por muito tempo, né? E eu conversava com a minha esposa uma vez, ela perguntou quem que eu gostaria de conhecer. E eu falei das pessoas que existiam. A única pessoa que eu tinha assim, um desejo grande de conhecer era o Gregório McNulty. Então aqui eu acredito que foi Deus que deu a oportunidade. E não é idolatria, tá? Não é idolatria. Eu sei que ele era um homem, como todos nós somos. Mas Paulo era um missionário e Paulo pregava em vários lugares. E quando Paulo ia embora, as pessoas também choravam, sentiam falta e reconheciam a importância da vida de Paulo. Então é um reconhecimento de que foi importante para mim, para a minha vida, para o meu ministério, para o meu relacionamento com Deus. Eu espero que esse vídeo ele tenha falado bastante ao seu coração. Eu espero que você também comece a acompanhar as pregações que o Gregório nos deixou e que você seja edificado por Deus e que você busque a Deus de todo o coração e que você se entregue mais à vontade do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus Cristo. Razão